Japão para Românticos apresenta Diário entre dois mundos. Baseado em fatos reais, trata-se de uma coletânea de relatos de imigrantes brasileiros que tiveram suas vidas marcadas para sempre no Japão. Histórias jamais contadas que irão te surpreender. Em cada narrativa você estará embarcando em uma viagem rumo a um Japão obscuro e desconhecido do mundo. Episódio 1. Vidas entrelaçadas pelo destino. Em meio a avenidas movimentadas, arranha-céus e pessoas agitadas caminhando. No coração financeiro do Brasil, a tarde se despedia, tingindo o céu de laranja. Eu, Sayuri, sentada à janela do escritório da microempresa de minha mãe, observava as nuances do entardecer e a impermanência das coisas. Do alto do edifício, podia ver as avenidas se cruzarem, veículos e pessoas que mais pareciam um exército de formigas, marchando hipnotizadas. Fazendo o mesmo percurso diariamente, e todos faziam parte daquele cenário caótico do cotidiano. Do lado de fora, o cheiro de café fresco, vindo da cafeteria no mesmo andar, misturava-se ao aroma do vaso de flores que enfeitava uma das mesas do pequeno escritório alugado de minha mãe. Eu sonhava não com riqueza, mas com possibilidades. Possibilidades de recomeçar a minha vida em outro país, quem sabe, nos países de origem dos meus pais. E se houvesse um lugar onde eu pudesse recomeçar, sem o peso de tudo que ficou para trás? Enquanto eu divagava em meus pensamentos, olhando a cidade, uma voz suave me trazia de volta à realidade. Minha mãe estendia as mãos com um envelope de documentos. Com lágrimas no olhar, disse-me: "Aqui está minha filha, tudo o que precisa para refazer a sua vida." Por mais que procurasse ocupar meu tempo com o trabalho junto de minha mãe, nada podia apagar a minha dor, mágoa, a sensação de culpa e a vergonha que me atormentavam dia após dia. Eu, Sayuri, sou filha de mãe russa e pai japonês, ambos emigraram para o Brasil, junto com suas famílias como refugiados de guerra, quando ainda eram crianças. Embora vivessem em cidades diferentes, seus caminhos acabaram se cruzando em uma universidade federal do estado de São Paulo. Iniciaram uma amizade, seguida de um romance às escondidas, pois suas famílias ortodoxas não aceitavam o relacionamento. Nesse romance, minha mãe engravidou, foi expulsa de casa e meu pai se viu obrigado a casar-se. Mesmo contra a vontade de sua família japonesa. Ambos abandonaram a universidade e meu pai conseguiu um emprego em uma conceituada empresa de cosméticos no centro de São Paulo, na década de 70. Era o sonho de muitos conseguir um emprego ali. O slogan dos sabonetes dos comerciais de TV podia ser visto no alto do edifício no centro da grande São Paulo e o perfume sentido por quem passasse. Com o meu nascimento, minha mãe procurava fazer algum trabalho em casa para ajudar no orçamento. Começou revendendo roupas e em pouco tempo já tinha sua pequena loja. Com o aumento dos pedidos, passou de vendedora a distribuidora. Meu pai conseguiu uma promoção que garantiu terminar o curso de administração que havia abandonado, tornando-se gerente da empresa. Seu comprometimento com o trabalho o distanciava cada vez mais de minha mãe, de mim e de meus irmãos. Minha mãe, por sua vez, fazia vistas grossas para a ausência dele. Embora o amasse muito, vivia envolvida em sua microempresa de roupas. Além de mim, tiveram mais 2 filhos, meus irmãos Kenji e Yumi. Quando eu já estava na universidade, certo dia, em um laboratório de pesquisas do campus, conheci Alexandre. Sem querer, nos esbarramos na saída, deixando cair amostras de nossas pesquisas. Nos olhamos com admiração, e ao mesmo tempo, uma sensação estranha tomou conta de nós, como se uma atmosfera escura nos envolvesse. Nos encontramos outras vezes, decidimos estreitar a amizade, embora eu sentisse aquela sensação estranha nos envolver. Em uma festa, eu e Alexandre ficamos mais próximos, conversando sobre nossas famílias e a ausência de nossos pais. Embora não nos faltassem recursos financeiros, sentíamos essa desconexão. Assim, a cada dia nos tornávamos mais íntimos, até que um dia o inevitável aconteceu.
Os meses seguintes foram de decisões difíceis para mim: abandono da universidade, despedidas vazias e olhares que diziam mais que palavras. Minha mãe lamentava, culpando-se por não ter acompanhado mais de perto a vida da família, embora ela fosse tão vítima quanto nós. E assim, com o coração dividido, embarquei rumo ao desconhecido. Meu destino: o Japão, país natal de meu pai. Embora houvesse tentado obter a documentação para ir à Rússia, não consegui. Entre a saída do Brasil e a chegada em terras japonesas, tentei preencher esse espaço durante a viagem exaustiva, ocupando-me com leituras. Ao desembarcar, senti que a atmosfera do país parecia acolhedora, uma espécie de intuição, embora tivesse consciência dos desafios. O primeiro impacto foi o idioma: placas indecifráveis, anúncios no metrô, cardápios cheios de símbolos misteriosos. No inverno, a neve caía como um véu silencioso, cobrindo as ruas com uma beleza fria e solitária. Mas as sakuras eram protagonistas das primaveras, trazendo beleza e inspiração. O trabalho exaustivo na fábrica de eletrônicos, o rugir das máquinas, o cheiro da solda, o som repetitivo dos motores. O cansaço acumulando nos músculos. Eu trabalhava sentada, inspecionando pequenas peças para uma gigante de games da época, algo que nunca imaginei fazer, considerando minha boa educação e a situação financeira favorável de minha família. O que mais me incomodava eram as perguntas sobre minha vida, vindas dos veteranos brasileiros na fábrica. Sentia a inveja e o desdém de muitas brasileiras que ali estavam há alguns anos, mas pareciam ter esquecido suas próprias vidas. Eu procurava ignorar. Observava a desconexão naquelas pessoas. Alimentavam-se de fofocas, intrigas e conversas sem valor, prejudicavam novatos, promoviam a queda e ascensão de quem queriam, como algo natural, parte do cotidiano. Viviam como se quisessem esquecer a própria história. Eu tive sorte de conquistar a simpatia da chefe japonesa pelo meu trabalho, o que me distanciava das maldades do grupo. Mas pensava: será que vale a pena? Será este o preço que tenho que pagar pelos meus horrores? Até quando fugirei do meu passado? Viverei aqui por quanto tempo? Paralelo a isto, no Brasil, Alexandre se fechava cada vez no silêncio e no vazio. As noites eram frias, e seu coração era tomado por uma atmosfera sombria. Ele alimentava suas mágoas e seu rancor, dia após dia. Havia momentos em que dizia me sentir ao seu lado, mas cada um perdido no próprio labirinto. Ele não era tão forte como eu, que decidi seguir adiante e reconstruir a minha vida, mas deixou-se tomar pela desmotivação, também abandonou a universidade, suas pesquisas científicas, seus projetos, seus sonhos. Nada mais fazia sentido, cada dia mais ele mergulhava em um vazio existencial. Sua mãe, completamente estarrecida com o ocorrido, tentava lhe consolar, mas ele se fechava cada vez mais em seu mundo. Por vezes também me pergunto: será que realmente sou forte? Não, eu nunca fui. Tanto eu quanto Alexandre nunca fomos fortes o suficiente e talvez nunca seremos para encarar nossos fantasmas. Se fugir para outro país para esquecer o passado é ser forte, então sou tão fraca quanto Alexandre. Os anos foram se passando no Japão e as coisas começavam a mudar na minha vida. Em uma tarde de domingo, decidi caminhar por uma rua estreita próxima a um rio, muito popular em Tóquio, cercado de cerejeiras, templos e armazéns locais. Lá, encontrei uma pequena livraria japonesa, escondida entre uma loja de chás e um antiquário. Embora sempre caminhasse para apreciar o rio que compunha o cenário deste lado de Tóquio, nunca havia notado aquela pequena, mas charmosa livraria. O dono, um senhor de cabelos grisalhos e longos, presos por uma tira de pano, e barbas compridas, sua aparência era uma mistura de samurai e monge. Após minha breve observação, ele puxou conversa em inglês, dizendo com entusiasmo que já havia visitado a América. Com um olhar sereno, ofereceu-me um livro com haikais traduzidos. Eu não entendia todos os versos, mas sentia cada palavra como música. Ofereceu também uma xícara de matcha como cortesia.
Tomado pela emoção dos versos, recitou em japonês: palavras podem ser pontes. Apontando para o verso no livro, li a tradução e senti-me motivada a comprá-lo. Esse foi o início da minha imersão na cultura japonesa, a terra do sol nascente, terra de meu pai, terra do meu exílio. Cheguei ao Japão em meio ao boom econômico, quando o progresso industrial e a escassez de mão de obra tornavam os nativos mais curiosos e receptivos. A educação e a literatura eram parte do cotidiano. Era comum ver japoneses lendo em trens, plataformas, praças e cafeterias. As livrarias eram lotadas. Era uma época de mais formalidade e educação. Aos poucos comecei a ensinar português a vizinhos curiosos, e em troca, eles me ensinavam japonês. Mantendo-me ocupada para preencher os vazios da mente, envolvi-me com estudos do idioma e projetos sociais da comunidade brasileira no Japão. Assim como meus pais no Brasil, tive progressos. Deixei a fábrica, tornei-me tradutora e depois consegui emprego em uma agência bancária brasileira no arquipélago. Tudo parecia perfeito se não fossem as marcas do passado, a ausência da minha mãe e irmãos, a mágoa e o pavor que me atormentava à noite. Em uma das noites de tormento decidi encarar meus horrores, enfrentar meus pensamentos, meus traumas, meus fantasmas. Eu permiti que eles viessem. Sentada em minha poltrona, próximo à janela de meu apartamento alugado, observava as luzes da cidade se apagando aos poucos. E também o silêncio e a lua cheia compondo o cenário de Tóquio. Cada vez mais distante eu relembrava o primeiro dia que esbarrei em Alexandre no laboratório do campus, onde deixamos cair nossos papéis, amostras e projetos pelo chão. O primeiro almoço no campus e a afinidade que possuíamos, éramos tão parecidos. Também relembrei a sensação estranha e a atmosfera sombria que sentia nos envolver. Era uma sexta-feira, aniversário de Alexandre. Depois da festa com os amigos da universidade, Alexandre e eu fomos caminhar na cidade. A conversa estava no auge, não podíamos parar por ali, decidimos ir para uma cafeteria com música suave ao vivo. Nós apreciávamos o ambiente e nos sentíamos cada vez mais próximos e apaixonados. Não resistindo mais, Alexandre envolveu o meu rosto delicadamente com as mãos e me beijou. Sentíamos o amor pulsar em nossos corações, ao mesmo tempo que uma aura misteriosa nos envolvia. A mesma sensação do primeiro encontro no laboratório, eu não conseguia explicar o que sentia, mas procurava dispersar aquela sensação e me entregar àquela paixão. Saímos da cafeteria e Alexandre me convidou para ir até sua casa ouvir música. Ele havia ganhado uma coleção de discos das canções que estavam revolucionando a nossa época, inclusive esse era um de nossos assuntos pelo caminho depois da festa. Eu tentei resistir, mas Alexandre garantiu que iríamos estar a sós. Tanto sua mãe quanto a sua irmã estavam viajando e só retornariam na próxima semana. E seu pai, raramente era visto em casa, e com a viagem delas provavelmente estaria ocupado com o seu trabalho. Aliás, já havia um mês que não o via. Então não haveria com o que se preocupar, além do mais, eram adultos e responsáveis. Eu concordei e então chamamos um táxi, pois já não havia transporte público àquelas horas. Alexandre estava tão emocionado por eu ter aceitado seu convite, que até mesmo esqueceu de me mostrar toda a casa. Fomos direto para o seu quarto. Ali, ouvíamos músicas e trocávamos juras de amor. Eu estava completamente envolvida e sentia as mãos de Alexandre tocar meu corpo, aos poucos. Cada peça de roupa não fazia mais sentido e eram jogadas em um canto qualquer do quarto. Estávamos completamente apaixonados e entregues aos desejos do amor. Ao longe, um som distante vindo da sala, ia ganhando força, passos rápidos no corredor, seguiam em direção ao quarto de Alexandre. Não houve tempo de sairmos do nosso estado de êxtase e a porta se abriu. E o horror tomou conta daquele quarto. Eu dei um grito, tentando me cobrir e com o rosto entre as mãos, sem querer acreditar no que estava diante de mim. Alexandre, atordoado, tentou desfazer aquele desconforto.
Mas o homem parado na porta do quarto estava tão chocado com a cena diante de seus olhos quanto eu. Ele soltou um grito de pavor e se prostrou de joelhos, batendo a cabeça no chão, amaldiçoando a vida, não acreditando no que presenciava. Eu soluçava tentando me explicar, mas nenhum de nós conseguia. Foi quando Alexandre se levantou, foi em direção a ele e disse: "Pai, desculpe, eu não sabia que o senhor viria hoje para casa, é o meu aniversário e já estou acostumado com as suas ausências." "Essa é Sayuri, minha namorada." O pai soltou outro grito de horror e desespero. Eu, tomada pelo pânico, senti minhas vistas ficarem turvas e acabei perdendo os sentidos. Alexandre, completamente confuso, não sabia se socorria a mim ou a seu pai, que parecia fora de si também. Alexandre decidiu chamar uma ambulância. Nesse meio tempo, seu pai saiu aos prantos, fechando a porta atrás de si. Se dirigiu ao estacionamento, pegou o carro e saiu em alta velocidade rumo ao desconhecido. Fui levada ao hospital e permaneci inconsciente por dias. Soube que Alexandre esteve 24 horas ao meu lado. Ao acordar, ouvi ele dizer: "Vai ficar tudo bem, meu amor." Entrei em pânico, precisei ser sedada e ele foi afastado. Alexandre estava feliz por ter passado o aniversário ao meu lado, mas não compreendia a reação do pai. Dias depois, tive alta e minha mãe me levou para casa. No dia seguinte, o som da campainha invadia a sala. Minha mãe foi atender e lá estava Alexandre. Ela não conhecia pessoalmente, mas sabia quem ele era, pois eu falava muito de nossa amizade. Ela o convidou a entrar e lhe serviu um chá com torradas, enquanto notava sua beleza e ao mesmo tempo algo familiar em seu olhar. Senti um arrepio inexplicável, mas prosseguiu com a conversa. Alexandre se antecipava dizendo que Sayuri era muito mais que uma amiga, era importante para ele e que estava muito apaixonado por ela. E sua vinda até ali era para reparar as coisas. Sem entender absolutamente nada, minha mãe pediu que lhe explicasse tudo. Alexandre contou toda a história. Minha mãe ficou tensa em imaginar eu e Alexandre sendo pegos em flagrante pelo pai dele, por estarmos nos amando em sua casa. Por uns instantes relembrou sua juventude quando namorava meu pai e engravidou. Ela sabia o que nós estávamos sentindo. Mas em posição de mãe respirou fundo, pegou um cigarro e foi até a janela se certificar que meu pai não havia chegado. Ele teria que saber, mas não naquele momento. Veio até o meu quarto anunciar a visita de Alexandre. Mas para surpresa de todos eu não quis vê-lo. Alexandre, com lágrimas nos olhos, insistiu e entrou no quarto. Tentou abraçar-me, mas eu o rejeitei chorando. Eu me senti completamente fora de mim mesma novamente e gritava compulsivamente: "Por que você chamou ele de pai?" Alexandre tentava entender, mas achou melhor ir embora até que eu ficasse bem. Na sala, enquanto aguardava minha mãe para se despedir, passeava seu olhar triste pelas paredes imóveis, como se buscasse um consolo, uma explicação. Foi quando seus olhos repousaram sobre um móvel. Ali havia um retrato da família. Se aproximando, ele contemplava a foto de minha família. Foi olhando cada uma das pessoas. Ali estavam, além de mim, minha mãe, meus irmãos e meu pai. Alexandre foi tomado por um susto, fixou mais atentamente seu olhar para o retrato e, certificando, soltou um grito de horror, deixando cair o porta-retrato. À medida que caminhava pela sala, seus olhos iam percorrendo todas as paredes e móveis como quem visita um museu. Mais retratos de minha família. Tudo estava clareando para Alexandre. Seu pai também era o meu pai. Meu Deus, não! Como ele foi capaz? Gritava ele. Agora quem não estava entendendo absolutamente nada era a minha mãe. Tentava falar com Alexandre, mas este em pranto saiu, batendo a porta atrás de si. Assim como fez nosso pai. Essa era a cruel realidade. Éramos irmãos por parte de pai. Assim, Alexandre saiu deixando para trás uma tragédia que marcaria nossas vidas para sempre. Eram 2 horas da manhã, e a lua cheia continuava bela, iluminando a noite que já se calara, e se preparava para mais um amanhecer. A lua contemplava minhas lágrimas, eu soluçava, ainda na poltrona de meu apartamento.
Era a primeira vez em 20 anos que eu revivia aquele drama, eu precisava me curar ou continuaria a viver em vão, carregando as marcas do passado e procurando coisas para preencher os espaços vazios de minha mente. Quanto ao nosso pai, não suportou a culpa e atentou contra a própria vida, dias depois. As duas famílias envolvidas na trama nunca mais foram as mesmas. Alexandre nunca se recuperou, e também nunca se esforçou para superar a tragédia, vivia em seu mundo, em seus devaneios e em suas crises existenciais. Tanto eu quanto Alexandre nunca mais tivemos outros relacionamentos, nunca mais nos permitimos conhecer mais ninguém, trancamos nossos corações para sempre. Afinal, quem podia garantir que nosso pai não tivesse outros filhos pelo mundo? Ele era um executivo e viajava muito, inclusive para o Japão. Inconscientemente, ambos temíamos mais surpresas. Naquela noite percebi, eu não havia apenas emigrado, tinha construído um espaço entre dois mundos, onde a superação de uma dor profunda e o pertencimento podiam coexistir. O Japão não apagou quem eu era, mas me fez encontrar novas partes de mim. Assim é a vida de muitos decassegues, todos vindos de diversas partes do Brasil se encontram no Japão. Mas ninguém sabe quem é quem, ninguém conhece a história e o passado de ninguém. Damos vida a personagens que criamos para fazer parte da comunidade brasileira e japonesa, ficamos distantes de nossos valores e de nossa identidade. Nos entretemos com o cotidiano alheio porque não temos coragem de olhar para nós mesmos e encarar nossas dores e frustrações. Talvez a vida seja isso, embarcar sem garantias, caminhar mesmo com medo. Carregando as marcas das tragédias existenciais e descobrir que as distâncias mais longas não estão no mapa, mas dentro de cada um de nós. Japão para Românticos apresentou mais um capítulo de Diário entre Dois Mundos. Se você gostou, fique atento para não perder os próximos episódios. Até a próxima história.